Rio Azul registra primeiro caso de hantavirose no município em 2013 e existem também 4 pessoas com suspeita de estarem com o vírus dessa doença. A nossa reportagem conversou com profissionais da área de saúde do setor de epidemiologia e de vigilância sanitária de Rio Azul. Então ela é uma doença viral emergente que se manifesta geralmente na fase febril. Então ela aparece bastante casos de febre alta, 38, 40 graus, então inespecífica. De repente a pessoa acha que está assim, com sintomas de gripe e vai demorando pela procura do médico no hospital ou aqui mesmo na secretaria, achando que é uma gripe. E também podendo ser acompanhada por dor de cabeça, dores no corpo, tosse seca principalmente, falta de ar, vômito, diarreia, podendo evoluir para a fase cardiopulmonar, caracterizada pela insuficiência respiratória aguda, que é uma fase grave, e o choque hipovolêmico. Então, o que mais se agrava na hantavirose é a falta de ar, porque ele faz como se ele criasse uma água no pulmão, líquido, ele vai juntando o líquido no pulmão. Aí há muita dificuldade da respiração, e essa evolução é muito rápida. Ou seja, ela morre praticamente por sufocamento, é isso? Por Pela falta de respiratória. Um dos casos, assim, na nossa região é o mais comum. Certo. Ela pode ter bastante agravamento, mas é o mais grave. Porque a gente precisa de uma UTI, a gente precisa da pessoa ir para o respirador mecânico, Só que tudo isso a gente consegue evitar no início dos sintomas. Certo. Então as pessoas que tiveram contato, ou trabalham principalmente na agricultura, que começam com esses sintomas repentinos, que procurem o médico, a Secretaria de Saúde, o hospital, porque esses sintomas vêm através dos roedores silvestres, que são os principais reservatórios naturais da hantavirose. Então a infecção pelo vírus ela não é letal nesses roedores. Então eles transmitem, mas com eles não acontece nada. Então eles transmitem só para o humano, só para as pessoas. A infecção da hantavirose são frequentes inalação, aerosóis, ela é formada a partir da urina, fezes e secreções, Então contato, secreção do rato, tá lá alimento, você respira, então vai direto para o pulmão. Certo, bom, nós já vamos falar com a Marilene a respeito das fases, mas o Wilson também, que é fiscal da vigilância. Bom, Wilson, as formas de transmissão, as mais comuns, pelo descuido e pela falta de atenção da pessoa na propriedade rural com relação, seja na hora de limpar o paiol ou encontrou um rato morto, vai lá e pega ele com a mão sem tomar certos cuidados. Quais são as principais formas de transmissão? Essa geralmente é a principal forma de transmissão mesmo do rato. Esse animalzinho ele deposita seus excrementos geralmente num depósito, num ambiente fechado. Quando seca esse excremento, o vírus fica presente ali. Quando a pessoa vai limpar e não toma esses cuidados, até cuidados que você falou, esse vírus acaba sendo respirado e acaba se depositando no pulmão, aí ele desenvolve a infecção. As principais formas de transmissão é a respiração de aerossóis, que fica no ambiente fechado, a pessoa acaba respirando. Mas por exemplo, a pessoa tem um paiol de milho lá, está armazenado no milho, e ela vai acabar varrendo, fazer a limpeza e faz isso sem abrir a porta, janelas, ambiente fechado. Levanta aquela poeira, ela pode acabar inalando isso. Isso. A orientação do Ministério da Saúde, a principal orientação é: você tem um ambiente fechado desse e vai realizar a limpeza, vai manipular esse milho, esses grãos que estão ali, você proteger as vias aéreas, proteger a boca e o nariz com um pano úmido, entrar sem levantar muito pó, abrir essas janelas, essas portas e deixar esse ambiente ventilar pelo menos por 1h30, 2 horas, para daí sim você ir trabalhar. Sempre protegendo as vias aéreas para evitar de se respirar muito pó, muita poeira. Certo, agora com esse fato aí desse óbito que entrou, constatado aqui no município de Rio Azul, muitas pessoas podem dizer: vamos começar a matar ratos. Não é assim que funciona,
eles têm os predadores naturais deles. Tem. Na verdade, todos os animais, até na reportagem que vai ser impressa depois, tem um dizer aqui de um autor desconhecido, que todos os animais participam ativamente do equilíbrio ecológico. Devemos aprender a conviver em harmonia e respeitar seu ecossistema. Então não é sair matando rato que a gente vai melhorar a situação, na verdade a gente vai piorar. Porque você põe veneno, esse animal vai morrer. Se ele morrer por ali, você vai ter que manusear ele e retirar ele. O que a gente deve fazer é manter princípios básicos de higiene, de saneamento ambiental, evitar que ele chegue próximo à residência, próximo aos paióis. Como que a gente faz isso? O ideal é você não plantar nada a menos de 30 metros da residência, manter tudo sempre bem limpo, evitar de se acumular entulho, madeira próximo da casa, que você acaba virando um criadouro dele ali. Não deixar comida dos animais, ração, milho, que você vai dar para os animais num local de fácil acesso para esses ratos. Manter sempre grama tudo bem cortadinho perto da casa. Se você for guardar grãos ou outras coisas, guardar no mínimo a 40 centímetros do chão, de preferência em um recipiente fechado, onde você impeça o contato desse rato com essas coisas. Comida, guardar sempre bem guardado. E o principal de tudo, você vai construir um paiol, um abrigo para você guardar alguma coisa, construa ele bem fechado. Evite que fique frestas para que esse animal possa entrar dentro. E mesmo se a pessoa encontrar aí um rato na propriedade morto ali, não manuseá-lo diretamente, ele tem sim uma proteção. Sim, porque você, ao manusear ele, você pode acabar se contaminando com o excremento. E através do excremento, como eu disse, você acaba se contaminando. O ideal é você proteger a tua mão, proteger as tuas vias aéreas e você ir lá enterrar esse bicho sem entrar em contato direto com ele. Até uma das suspeitas, desses casos suspeitos que a gente conversou, a suspeita é essa mesmo. O rapaz encontrou um animal morto, ele não entrou em contato com esse animal, ele pegou com a cortadeira, com a pá, esse bicho e jogou fora. No simples movimento dele, que a gente suspeita, esse animal deveria estar contaminado e esse rapaz acabou inalando o vírus. Aí não chegou a pegar o animal? Não chegou a entrar em contato. Então, por isso, sempre proteger as vias aéreas. No momento do contágio, no caso desse rapaz aí, qual é a idade dele? 23 anos. Tá. No momento que, pelo relato da família, no momento que ele manteve contato com o animal morto, até os primeiros sintomas, levou quanto tempo? Ele demorou um pouquinho para procurar. Então ele teve uns sintomas e ele procurou o atendimento 2 dias após. Ele começou com sintomas de gripe, né? Que é aquela tosse, aquele mal-estar. E aí ele demorou, quando ele sentiu que estava tendo um pouquinho mais de falta de ar, que estava assim, sentindo muita fraqueza, que ele acabou procurando o hospital. Uma coisa importante, Marilene, ressaltar, em casos como esse, da hantavirose, é importante até para conhecimento da população, qual é o percentual de probabilidade de a pessoa ir a óbito, estatisticamente? Se contaminando, o que é o principal? A procura imediata, né? Se souber que naquele local teve roedor, viu um ratinho morto ou passou um ratinho, viu que o alimento tá ruído lá, então você já vai suspeitar. Então essa pessoa que começou lá com sintoma respiratório, um sintoma de gripe, um resfriado, mais dito, não é um gripão, é um resfriadinho, que todo mundo fala assim, é bobagem, né? Um pouquinho de falta de ar, muita canseira, eles relatam assim, nessa fraqueza, então, eu estou muito cansado, minha respiração está pesada. Então, quanto antes procurar o hospital, o atendimento médico, né? A Secretaria de Saúde também, a gente encaminha. Nós tivemos casos assim, 100% de cura. O que acontece o óbito? O óbito acontece quando o paciente vem muito tardio, ele demora muito para procurar o atendimento. Ele vem com muita falta de ar, então assim, os pulmões dele já estão comprometidos, né? É uma febre muito intensa, ele tem uma queda, né, da pressão muito grande. Então, é caso que a gente precisa assim, de UTI imediato. Agora, a nível de Brasil, estatisticamente, no geral,
leva-se a óbito até 50% do número de pacientes. Isso. O que é grave, na verdade, né? É grave. Na verdade, muito grave. Agora, estão falando da hantavirose e o transmissor é o rato, mas não é o rato comum, é o chamado rato da taquara, é isso? Isso. Na região sul do Brasil, Cleiton, existem 4 espécies de rato que têm a capacidade de transmitir, de se contaminar com o vírus e transmitir. Não é o rato em si, ele não nasce contaminado, ele tem que se contaminar para ele transmitir. Ele se contamina durante o acasalamento, durante brigas ali, um entrando em contato com o excremento do outro, no rato contaminado ele se contamina também. Aí ele transmite para o ser humano. Existem 4 espécies na região sul e 2 foram encontradas aqui no município de Rio Azul e nos municípios vizinhos, que são o Acódon montensis e o Calombis expulsus. Essas 2 espécies foram identificadas aqui no município, numa pesquisa recente que a gente fez. Inclusive, um dos exemplares, um exemplar de Acódon montensis, que é um rato da taquara, diz da taquara, mas ele vive em ambientes que tem a taquara e ambientes de reflorestamento, são os principais que ele vive. Esse Acódon estava contaminado com o vírus, foi comprovada a presença do vírus nesse roedor. Ok, para a identificação desse rato, qual é a característica dele? É um rato pequeno, a cor dele, enfim? Ele é um rato pequeno, não é grande, não é um rato de paiol, é um rato mais pequeno, com as orelhas mais arredondadas, e ele vai do caramelo ao marronzinho claro. Ele sempre fica nessa tonalidade, ele pode ser amarelo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, uma cor de caramelo. Agora, por exemplo, se a pessoa acaba tendo um predador natural do rato, que é o gato, se o gato pegar e matar esse animal, e depois, por ser um animal doméstico, o gato, ele não pode transmitir um vírus para a família, para as pessoas? Na verdade, não. O vírus ele não tem a capacidade de se instalar no gato. O gato ele é imune a esse vírus, então o gato não vai se contaminar, então não vai transmitir. O único mesmo que transmite, comprovadamente, cientificamente falando, é esses roedores. O gato ele é imune, tanto o gato quanto a coruja, quanto as cobras, que são animais predadores ali, eles não se contaminam, então não tem a capacidade de transmitir para a gente. Ok. Esse caso que nós tivemos aqui em Rio Azul, infelizmente foi a óbito, um rapaz, a idade dele mesmo? 31 anos. 31 anos. Casado? Casado. Na região, qual que é a região que ele residia? Vila Nova. Na Vila Nova. E agora então são mais 4 suspeitos. Esses suspeitos são na mesma região ou não? Não. Na verdade são em regiões distintas. Esse rapaz que veio a óbito, infelizmente, ele residia do lado da Vila Nova, e esses outros são na outra extremidade do município, são do outro lado do município. Então, um é próximo ali a Faxinal dos Elias, Faxinal dos Limas, e os outros na Cachoeira dos Paulistas, mais nessa região ali. Porque as ações principais que a Secretaria e os setores específicos, epidemiologia, fiscais e vigilância sanitária estão tomando com relação a isso agora? A gente vai trabalhar bastante, principalmente agora. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido através dos ACS, através de reuniões nas comunidades. Na Vila Nova mesmo, um tempo atrás, a gente já teve uma reunião que foi o setor de epidemiologia e vigilância sanitária e foi comentado sobre a hantavirose. Mas agora a gente vai estar trabalhando principalmente através dos ACS. Os ACS que têm acesso livre e quase que em 100% do município, 90 e poucos por cento das residências. Então a gente vai trabalhar principalmente disso aí, através deles, que eles têm acesso direto à população. Ok. Maria Helena, alguma outra informação que você quer repassar? Então, eu queria deixar assim, né, enquanto as fases até da transmissão, Cleiton, a manifestação clínica, né, da síndrome cardiopulmonar por hantavirose, né, que é uma doença, ela tem alteração por fases. Então, a gente não pode deixar que a população passe de fase, né, que essa primeira fase, ela demora em média de 3 a 6 dias, né, caracterizada só por febre, a dor no corpo, cefaleia, náuseas e vômito, né. Então, quando está lá, começou de repente, né, tá com vômito ou com náuseas e dor de cabeça, que procurem um serviço, né, médico, ou até mesmo ter essa informação aqui na Secretaria, tem a vigilância sanitária, tem a vigilância epidemiológica, a gente pode estar orientando, fazendo essa investigação, encaminhando para o médico necessário, né, pedindo, a gente pede exames, né, tanto tem exames simples, né, complementares que é feito aqui no município, com um hemograma,
um pedido de raio-x, quanto o específico que a gente encaminha ao LACEN, né? Que o único que pode dar o diagnóstico para nós laboratorial é o LACEN. Né? Então, nessa primeira fase, a pessoa não corre tanto risco, né? A gente tem possibilidade de estar aí salvando a vida, porque se você deixar agravar é complicado, a gente tem que tentar UTI, né? Através de central de leitos, não é uma coisa assim que a gente consegue imediato, né? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Então, começou lá de repente com febre, dor do corpo, vômito, todo mundo assim, principalmente área rural, é suspeito. Ou as pessoas da cidade que trabalham na área rural. É importante quando venham consultar, venham passar com o médico, avise. Olha, eu tive mexendo lá no paiol, eu tive mexendo no fumo, estava fechado. Eu vi que lá tem um roedor, né? Porque tem pessoas que não conhecem até esse tipo de rato, né? Porque eles se misturam, né? São vários tipos. Então, que sempre estão relatando, porque fica mais fácil para a gente fazer o diagnóstico. Que não é até você chegar no laboratorial, a gente faz toda a parte epidemiológica, né? Investigação. A gente vai até o local, a gente vê as possibilidades de contaminação. Então, isso é muito importante, né? Para não deixar chegar lá na segunda fase, que já são, já caracteriza por uma doença pulmonar, insuficiência respiratória, né? Taquicardia lá, coração acelerado, dores nas costas, né? Até chegar à fase que, em média, tem pessoas assim, até 2 semanas demora, né? Que são sintomas assim, mais fortes, complicado, né? Que vai se agravar o caso. O que a gente também tem um problema que a antavirose ela aparece com outras doenças, né? Então até o caso mesmo, ela é parecida com a leptospirose, os sintomas são parecidos, né? Pneumonia, septicemia, né? Então doenças infecciosas como síndrome da angústia respiratória, doença pulmonar, né? Então se confunde um pouco. Por isso é importante relatar o profissional que está atendendo essa pessoa a dizer onde teve, né? Porque às vezes tem pessoa, principalmente se for pessoas que não trabalham no fumo, mas passaram, né, da cidade, mas de repente, olha, passei o final de semana lá no interior, nos meus parentes. E eu fui lá, né, andei na beira de rio, né, igual esse caso tem uma taquara na beira de rio, fui lá, ajudei a pegar os milhos lá para dar para os animais, né, e depois volto para a cidade. Então, mas é importante relatar que passou por esse local, que a gente consegue mais rápido ao diagnóstico, sabe? Ok, e ressaltando, né, Wilson, que se porventura a pessoa encontrar na sua propriedade um rato morto, ela que procure, primeira coisa, proteger aí a boca, o nariz, a respiração, até mesmo pelo que você relatou aqui, só for tentar, né, enterrar esse rato, né? Isso, como essa doença é uma doença viral, não existe um remédio específico para a doença, porque o que se trata são os sintomas. É o organismo da gente que acaba reagindo e combatendo a doença. Então, a melhor forma é a prevenção. A única saída para essa doença, para você evitar o contágio, é a prevenção. E é dessa forma. Você protegeu o nariz e a boca, até mesmo, que nem o rapaz lá suspeita que ele não chegou nem a entrar em contato, ele simplesmente com uma pá pegou o animal e enterrou, jogou para o lado. Então, você viu o animal, primeira coisa, protege o nariz e a boca para você não respirar diretamente aquilo ali. Não entre em contato com ele. E mais uma coisa também, que essas orientações elas são válidas para todo mundo, principalmente para o pessoal da área rural, que está mais exposto a esse risco. Só que a nossa região também conta muito com a presença de pescadores e campistas, né? Essas orientações são muito válidas para eles também. Inclusive, se você está pescando, se você está no interior e você acha uma árvore com frutos silvestres e você notou a presença de roedores ali, não ingerir esses frutos de maneira nenhuma, a não ser depois de você fazer uma higienização com água e hipoclorito de sódio, que pode ficar, nesses frutos pode ficar o resto da saliva do animal, e se você ingerir você vai acabar podendo ser contaminado também.